Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden vai assinar um decreto hoje, ampliando o acesso e reduzindo os custos dos anticoncepcionais. A Mariana Giangiacomo tem os detalhes. Mari, conta para nós, como é que vai ser isso? Oi, Raquel. É uma ordem executiva que exige que os planos de saúde aqui do governo, os programas do governo, ofereçam mais opções de pílula anticoncepcional para as mulheres. Aqui nos Estados Unidos, você precisa de uma receita médica para comprar essas pílulas anticoncepcionais e não é fácil conseguir de graça. Não dá para ir num posto e pegar essas pílulas. Você precisa de um plano de saúde que cubra isso ou então procurar essas ONGs que cuidam da saúde da mulher, dos direitos reprodutivos. Biden assina essa ordem executiva, então, quase exatamente um ano depois de a Suprema Corte ter revertido a decisão que garantia o direito ao aborto em todo o país. A decisão da Suprema Corte que deixou para cada estado a decisão de permitir ou não o aborto. E desde o ano passado, quase metade dos estados americanos ou proibiu completamente ou restringiu muito o acesso ao aborto. Impôs mais burocracias, dificuldades para que as mulheres façam esse procedimento de forma legal ou diminuiu o número de semanas até que para que o aborto seja considerado legal. Então, olha só, quase metade dos estados americanos. Foi uma decisão da Suprema Corte que teve um efeito imenso no país, principalmente sobre as mulheres mais pobres, porque as mulheres que têm recursos financeiros, moram em estados onde o aborto foi proibido, mas têm recursos financeiros para viajar para outros lugares onde o aborto continua legal, como aqui em Nova York, por exemplo, fazem isso. Já as outras pobres, que não têm como, não têm recursos, acabam não conseguindo fazer esse procedimento ou fazem esse procedimento por vias ilegais extremamente perigosas. Então, esse é um assunto muito preocupante aqui nos Estados Unidos. É uma demanda também dos eleitores de Biden que ele continue agindo para fazer algo, para contornar de alguma forma essa decisão da Suprema Corte. Biden já disse várias vezes que não teria o apoio do Senado para reverter isso, o apoio do Congresso, na verdade, em geral, para conseguir reverter essa lei, para transformar o direito ao aborto em uma lei federal. Então, ele tenta agir por meio dessas ordens executivas para tratar de um assunto que é tão importante, não só para sua base de eleitores, na verdade, claro. É uma preocupação enorme da população em geral aqui, mas é um assunto que toca muito, sim, o eleitorado de Biden. A gente lembra que os Estados Unidos estão a pouco mais de um ano da próxima eleição. Biden tenta, sim, se reeleger, então ele marca esse dia, o aniversário dessa decisão da Suprema Corte, que foi tão chocante, Roe versus Wade, que era esse precedente que garantiu o aborto em todo o país, já estava em vigor há quase 50 anos, quando a Suprema Corte resolveu mexer nisso, essa Suprema Corte de maioria conservadora. Então, agora Biden marca esse aniversário com essa ordem executiva, ajudando a proteger pelo menos o acesso aos métodos contraceptivos. Raquel. Muito obrigada, Mariana. Bom trabalho para você aí. Já chamo direto o Lorival. Lorival, é um decreto do Biden. A gente sabe nos Estados Unidos a força que tem os estados e o quão conservadores às vezes eles são. Como que vai funcionar isso em cada estado? Pois é, mas a Suprema Corte, apesar da maioria trumpista, ou republicana, conservadora, a Suprema Corte americana tem sido muito coerente na divisão entre o que são as prerrogativas do governo federal e o que são prerrogativas dos estados. E tem, de forma muito consistente, derrubado iniciativas dos estados que entram em choque com decisões que, de acordo com a Constituição, são da jurisdição federal. Hoje mesmo houve uma decisão nesse sentido por 8-1, no sentido de manter uma decisão do presidente Joe Biden e que os estados estavam desafiando. Então, existe uma certa estabilidade jurídica nessa situação. A grande dificuldade realmente é no que diz respeito ao aborto, porque aí sim, como não há uma lei federal,
né? E essa é a questão, não há uma lei federal. Então, os estados estão legislando sobre isso. Se um dia houver maioria suficiente na Câmara e no Senado para aprovar uma lei federal, aí se garantirá esse direito em todos os estados e eles não poderão desafiar. Quando há uma lei federal, ela se sobrepõe às leis estaduais. E esse vai ser um tema importante na campanha do ano que vem. Os democratas vão tracionar esse assunto porque sentiram que aquela decisão da Corte Suprema do ano passado prejudicou os republicanos, tanto assim que os democratas ampliaram a maioria deles no Senado, né, ganharam uma cadeira a mais os republicanos ganharam a maioria na Câmara, mas por uma margem muito menor do que tradicionalmente quando se trata de eleições de meio de mandato, que o partido de oposição costuma ganhar uma vantagem muito maior na Câmara dos Deputados tradicionalmente. Certamente, aborto é um assunto para a gente estar de olho nas eleições americanas. Obrigada, Lorival.